tudo bom? Meu nome é Ju Tessitori e eu tô aqui para te mostrar como que você pode se organizar melhor nos seus estudos para sua faculdade. Essa é uma dúvida muito frequente que aparece lá no meu Instagram. Eu falo muito sobre isso, mas eu quis nesse vídeo trazer todas as etapas que eu sempre faço a cada semestre que você também pode começar a fazer na sua graduação. E não tem problema que a gente não esteja agora no começo do semestre, que você esteja assistindo esse vídeo porque você está começando a sua semana de provas. O importante é entender que existe sim uma possibilidade muito grande de você conseguir render muito melhor nos seus estudos se eles forem feitos de uma forma um pouquinho mais organizada. E eu quero passar aqui por 5 passos para que a gente consiga organizar o nosso semestre, os nossos estudos. Então vamos lá. O primeiro passo é super simples. A gente vai começar listando as suas matérias. Quantas matérias você tem esse semestre? Tanto as obrigatórias quanto as complementares, você faz uma lista com todas essas disciplinas. Quantas são? 5, 6, 10? Muito importante que você consiga listar todas elas. E agora, na segunda etapa, a gente vai conhecer um pouco melhor uma a uma dessas matérias. E a melhor forma da gente conhecer um pouco mais sobre essa matéria, essa disciplina, é olhando o plano de aula. Eu sei que depende muito de faculdade para faculdade, de professor para professor, mas normalmente a gente recebe no começo do nosso semestre um plano de aula. E eu realmente espero que você tenha esse plano de aula. Se você não tiver, a gente consegue dar um jeito. Mas se você tiver, e quanto mais preciso for esse plano de aula, maior vai ser a chance de você conseguir se organizar e estar sempre acompanhando o conteúdo que é passado. E o que você vai olhar nesse plano de aula? Principalmente o cronograma. Então, o que vai ser dado a cada semana. Nesse plano de aula, você também já consegue conhecer um pouco mais da bibliografia. Então, quais vão ser os textos lidos nesse curso, os textos obrigatórios e os textos complementares. E além disso, o ideal é que nesse plano de aula tenha qual vai ser o tipo de avaliação. Como que você vai ter ao final do curso uma nota? Vai ser por uma prova, um trabalho e uma prova, avaliações quinzenais? E é assim que você vai conhecer um pouco melhor sobre a metodologia de cada professor. Se já passaram alguns meses de aula, você talvez já conheça essa metodologia, mas vai ser com um plano que você vai conseguir também bater depois as datas certinhas com as avaliações, as entregas de trabalho, para que você não perca nada de vista. Bom, até aí, muito simples, né? O terceiro passo, ele é um pouquinho mais abstrato, mas ele também é muito importante. Você tem algum objetivo em cada uma dessas suas disciplinas? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas é muito legal que a gente consiga pensar sobre as nossas motivações em cada uma dessas matérias para que a gente consiga também priorizar cada uma delas. Então, por exemplo, tem alguma disciplina que você pegou como optativa que você tem muita vontade de aprender mais sobre esse assunto. Esse pode ser um pequeno objetivo. Talvez você precise de uma média geral acima de 8 para conseguir ter ou manter uma bolsa. Esse pode ser o seu objetivo, então ter a média acima de 8. Talvez o seu objetivo seja simplesmente passar de semestre. Então o seu objetivo seria estar acima da média, acima de 5, acima de 6, acima de 7. Isso não significa que você é um melhor ou um pior aluno. É muito normal que a gente se compare pelas nossas notas, mas também é muito mais inteligente que você consiga estudar de uma forma estratégica. Então, por exemplo, você tem uma rotina muito atarefada, você precisa trabalhar desde o começo da sua faculdade, você quer priorizar 3 matérias e fica uma 4ª matéria um pouco de lado, que ela não é nem importante e também não é fácil, ou seja, exige de você. Talvez o seu objetivo nela seja realmente só passar de ano, só passar de semestre, e tá tudo bem. E para aquelas pessoas que se interessam um pouco mais sobre pesquisa, sobre iniciação científica, talvez exista também um objetivo em algumas matérias de você realmente produzir um trabalho que vai virar o seu projeto de iniciação científica, ou então, se você já está na iniciação científica e tem alguma disciplina que dialoga com a sua pesquisa, talvez o seu objetivo seja complementar a sua pesquisa com o que você está aprendendo nessa matéria. E depois que a gente lista tudo, conhece muito bem o nosso plano de ensino e os nossos objetivos pessoais para cada uma dessas matérias, a gente está um pouquinho mais preparado para começar o nosso cronograma de estudos. E o que quer dizer esse cronograma de estudos? É basicamente entender quais são as suas matérias e como que você vai estudar para cada uma dessas matérias. Como que você vai sair desse piloto automático que normalmente nos faz estudar pelo desespero. Então, eu tenho uma prova amanhã, eu preciso estudar e preciso virar à noite, preciso estudar 10 horas no dia. Ou então, eu tenho um trabalho muito difícil para entregar, vou ter que passar a semana inteira, desmarcar todos os meus compromissos para conseguir entregar esse trabalho.
E quando a gente começa a estudar um pouco nesse ritmo, quer dizer que a gente está lidando simplesmente com o trabalho por demanda. Então, quando surge uma demanda, uma semana de provas, enfim, algum trabalho que você tem que entregar, você sai correndo para tudo que você está fazendo para fazer aquilo. Isso nem sempre é a forma mais estratégica de você estudar, porque às vezes você tá com uma carga de estresse muito maior, às vezes você não tem o tempo suficiente para pensar sobre aquele assunto, para assimilar aquelas ideias. Às vezes você não consegue nem reler um trabalho antes de entregar e só de reler o trabalho, normalmente a gente já encontra vários erros e várias frases mal escritas. Isso é muito normal, mas só com o tempo que você consegue realmente ir ajustando e ter um bom desempenho em não estudar só para a prova, mas sim conseguir assimilar um pouco mais o conteúdo. E é um pouco para isso que a gente monta esse cronograma de estudos. E esse cronograma de estudos ele é composto basicamente por uma carga de aula e uma carga de estudos. Então, depois que a gente lista as nossas matérias, a gente pode colocar ao lado a carga horária de cada uma dessas disciplinas. Então, vamos supor que eu tenho uma matéria de Estatística 3. Essa matéria me exige 3 horas semanais de aula. Eu tenho uma aula de 3 horas na terça-feira. Ok, próxima matéria. Minha próxima matéria é uma matéria de metodologia de pesquisa. Eu tenho 2 aulas de 2 horas, então eu tenho uma carga horária de 4 horas. Você faz isso para todas as suas disciplinas. Depois a gente começa a pensar na carga de estudos, que é normalmente o processo que as pessoas não passam. E eu quero que nesse vídeo você aprenda a montar a sua carga de estudos para colocar isso num cronograma. E o que significa essa carga de estudos? Por exemplo, o que você faz além da sua aula? Você tem que ler algum texto? Você tem que fazer algum fichamento? Você tem que fazer algum quiz? Alguma lista de exercícios? Você costuma revisar as suas anotações? Você costuma passar limpo as suas anotações? Tudo isso entra como estudos. E o mais importante é a gente conseguir entender quanto que cada matéria vai exigir de tempo de estudo pra gente, para que a gente consiga ter a nossa lista de matérias, nossa lista de carga de aula e também a nossa lista de carga de estudos. Então, nesse quarto passo, o que você vai fazer é olhar cada uma das matérias e entender o que ela vai exigir de você. E por isso que a gente teve lá no passo 2 esse momento de entender o plano de aula. Porque talvez uma matéria ela exija muito de você porque tem entregas quinzenais. Então você tem que produzir textos quinzenalmente. Às vezes uma matéria tem uma lista de exercícios semanal. Então você tem que colocar no seu cronograma de estudos, fazer essa lista. Às vezes você tem alguma monitoria de alguma matéria, então isso também pode entrar na sua carga de estudos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma matéria de História do Cinema. Essa matéria, ela me exige 1h40, arredondando 2 horas de aula, porque é uma matéria simples da minha faculdade. O que eu tenho que fazer para essa matéria? Lá no meu plano de aula tem todos os artigos e capítulos que eu tenho que ler para cada aula. Então, normalmente eu tenho uma carga de 1 hora de leitura para cada aula. Ou seja, na semana eu tenho 2 horas de aula e pelo menos 1 hora de leitura. Além dessa 1 hora de leitura, eu normalmente tenho que assistir um filme. Então, no meu cronograma de estudos, vai entrar assistir esse filme. Isso é meu tempo de estudo. Então, talvez mais 2 horas de estudo. E além disso, vamos supor que o meu objetivo nessa matéria é realmente desenvolver o meu projeto de pesquisa em História do Cinema. Então, além de ler e assistir o filme, eu quero me dedicar às minhas anotações e produzir algum tipo de texto. Então, eu poderia colocar mais 1 hora de produção de texto, mais 1 hora de revisão para essa disciplina. E é mais ou menos assim que você consegue estipular a sua carga de estudos para cada disciplina. E aí, depois disso, é o momento de colocar na sua agenda todos esses blocos e todas essas horas de estudo. E é sempre importante que você considere o timing de cada um desses blocos. Então, por exemplo, o ideal é que eu assista um filme antes da minha aula. O ideal é que eu revise a matéria depois da minha aula. E assim você vai alocando um pouco esses blocos. E aí você pode me falar, Ju, não coube. E aí a gente vai para o nosso 5º passo. Então, vamos supor que você colocou na sua agenda as suas aulas e você também está estagiando e depois você criou o seu cronograma de estudos e viu que precisaria de 10 horas de estudos por semana, mas que na sua agenda só cabem 7 horas de estudo por semana, aí a gente tem que parar e analisar e começar a balancear essa quantidade de estudos, porque você não pode estipular um cronograma de estudos que não cabe na sua agenda. Talvez no mundo ideal você consiga estudar 20, 30 horas por semana,
Mas o nosso tempo ele é limitado. A gente não tem todo o tempo do mundo para ficar estudando. Às vezes a gente tem 3 horas por dia, às vezes a gente tem 1 hora, dia sim, dia não. Então depende do seu caso. E aí, nesse 5º passo, eu queria te passar algumas dicas para, caso não caiba esse seu cronograma de estudos na sua agenda, o que você pode fazer. Primeiro, começar a valorizar e aproveitar um pouco mais o seu tempo em aula, porque é um tempo que com certeza você vai ter disponível para aquela disciplina. E como que você pode fazer isso? Só de você conhecer um pouco melhor o que vai ser tratado, o assunto que vai ser tratado na sua aula, tentar focar mais, prestar mais atenção e fazer anotações de uma forma que te deixe seguindo a linha de raciocínio daquela aula, aquele tempo de aula já vai ser quase como um tempo de estudos. Então, se você não tem como estudar além da sua aula, talvez você possa tentar se preparar por meia hora antes da aula para entrar no assunto e depois meia hora para você rever as suas anotações. Então, com 1 hora de estudos por semana, às vezes você já consegue acompanhar um pouco mais as suas aulas. Uma outra estratégia, se você tem uma carga de leitura muito grande, é você começar a ler de uma forma um pouco mais estratégica. Às vezes a gente tem essa vontade, eu acho muito importante que a gente leia os textos e tenha uma leitura muito atenta, mas às vezes a quantidade de leitura que a gente tem não cabe na nossa rotina da semana. Então o que a gente pode fazer é ler de uma forma um pouco mais estratégica. A gente pode passar um pouco o olho no nosso livro, no nosso texto, focar um pouco nas partes importantes, levar esse texto para a aula e tentar anotar quais foram as partes mais citadas pela sua professora ou seu professor, reler só essas partes. Se você tem que ler um artigo, você pode começar lendo a introdução, o resumo, depois você lê a conclusão antes de ler o artigo inteiro, para saber se aquele artigo realmente vai te ajudar ou não nos seus estudos e conseguir ter boas anotações para suas leituras, para que você não tenha que ficar relendo alguns textos. E a terceira dica, caso não caiba esse cronograma de estudos dentro da sua agenda, é conseguir priorizar. Então, entender quais são as matérias que você realmente quer se dedicar e ter uma grande carga de estudos e quais são as matérias que talvez mesmo que você queira ter um bom desempenho, talvez você tenha que deixar ela um pouco de lado por algumas semanas, semana sim, semana não, para que você consiga dar prioridade para aquelas matérias que são mais importantes. Bom, e esse foi o nosso vídeo sobre como estudar para a faculdade. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aplicar todos esses passos na rotina de vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais sobre como organizar a sua semana no geral, tem um vídeo sobre isso, que eu falo até um pouco sobre o Google Agenda, que é o método que eu uso. E me sigam lá no Instagram, que eu tô todo dia aparecendo nos meus stories, nas minhas postagens, para dar mais dicas para vocês. Um beijo e até mais!